Isso é uma dádiva dada por Deus. Tem dois cérebros. É para entender essas questões. E muitas vezes nós não usamos nem os dois. Por quê? A arrogância, o soberbo, a vaidade, o egoísmo, o egocentrismo. Muitas vezes impede a gente de lanchar para a vida, de lançar, de viver, distribuir prazer bom, distribuir prazer gostoso da vida, de usufruir bem-estar com as pessoas. Porque muitas vezes a gente fica se trancando dentro de si mesmo. No aprisionamento, dentro da sua inconsciência, dentro do seu subconsciente, e não desperta a consciência da realidade que você tem que viver, que você tem que ser feliz. Jesus Cristo era um cara, mano, que era assim, ó. Ele foi um cara que ele veio único, não existe outro Jesus Cristo. Existe nome, mas ser o único Cristo nessa terra só existe um. Do nascimento até a morte, ele foi um. Porque queira ou não, mas ele tinha 12 discípulos. Mas sempre teve os dois lá que negou ele, Pedro e Judas. Então quer dizer, ele teve traidores ali. Só que o amor dele é de perdão. Então a felicidade dele foi o quê? Que ele perdoou. E aí ele não ficou doente por causa de Judas e Pedro. Entendeu? E lá no seu Calvário, quem estava lá sozinho? Só ele. Entendeu? Só que ele ouvia o que? O que Deus tinha para falar. Ele era um cara que tinha que manter uma disciplina. Ele era ordenado por Pai. Jesus Cristo sempre foi ordenado por Pai. Então ele tinha que respeitar as regras que o Pai mandava. Por isso que Jesus tinha tristeza. Por quê? Porque não queria fazer o que tinha que fazer. Ele não queria receber a ordem. É a gente mesmo no dia de hoje. Só que quando ele recebia a ordem, ele encontrava a felicidade. Que ele se sentia muito bem para as pessoas. Para levar mensagem, para orientar as pessoas. Isso gerava satisfação e prazer e entendimento que ele era capaz de curar, de libertar, de ajudar as pessoas. Nós daqui na Terra não temos dons de curar, mas a nossa cura em favor das pessoas é falar real com aquilo que ela não quer ouvir, que é aquilo que é pro bem dela. E Deus falava real para Jesus. Jesus muitas vezes não queria, por isso que ele sofria, ele chorava, ele clamava, porque por ele já era. Ah, mas Jesus tinha um poder do Espírito Santo, tinha um poder de Deus, mas ele tinha a metade da carne, a metade da vida dele que era carne e espírito. Então ele sentia que a humanidade sente hoje. Então se hoje Jesus nos ensina que ele é capaz, nós também somos capazes. Só não temos o poder igual a Jesus, mas nós temos o poder dado, dons que Deus deu para Jesus, que Deus nos dá também de desenvolver essa capacidade de manter a nossa felicidade interior. Em João, se eu não me engano, João 16:34, acho que fala, tem bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Então ele é o exemplo, né? Jesus é o exemplo. O companheiro sempre falava isso para mim, que o conselho ele conscientiza, mas o exemplo ele ensina. Sim. Não tem maneira melhor de ensinar do que ser o exemplo. Jesus foi o exemplo. Eu acredito que vem ensinou e vem ensinando milhões e milhões de vidas até hoje. E para complementar aquilo que você falou a respeito da felicidade, né, da pessoa dela ter aquela euforia, daquela ansiedade, Jesus fala em Mateus 6, se não me engano, que pode, por mais ansioso que a pessoa esteja, não pode acrescentar uma hora ao dia e nem diminuir, né? Então a pessoa, por mais ansiosa que ela tenha, basta cada dia o seu mal. Então hoje é hoje, amanhã não chegou, ontem já passou, hoje é hoje. Então é o eterno presente. Tá aqui hoje, vivenciando hoje, aproveitando hoje, porque as coisas de hoje tem pra mim, basta cada dia. A única coisa que sobrou é isso. Não tem mais o que fazer. Tem muita gente que fica caçando situações. Nossa, mas quando chegar tal dia, o que eu vou fazer, não sei o que, tem conta tal dia pra vencer, aproveita hoje, corre atrás de hoje, busca hoje. E vivo hoje. Acabou. Isso daí, ó, vai ser de geração em geração. O que você tá vivendo hoje, na hora que você tiver teus filhos, vão viver o que nós tá vivendo. Teus netos vão viver.
Então, quer dizer, não adianta. Aí a gente muitas vezes perde o tempo por causa de conta, por causa de relacionamento, por causa de problemas do dia a dia, por causa de problemas de saúde. Meu, Deus deu tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo acrescentado. Cada coisa tem a sua ocasião, Eclesiastes 3. Então eu tenho que entender essas ocasiões. Eu tenho que entender esse momento. Eu tenho que usufruir dessa dádiva. Se eu me perco, não é falha do mundo, não é falha da vida, não é falha de Deus, não é falha do diabo, é falha minha. A minha espiritualidade me faz entender que o meu dia ele é corrido da maneira que correu através do meu eu, seja bom ou seja ruim. A minha espiritualidade não faz eu ficar equivocado no evangelho, no católico, na política, nada. Faz eu focar mais no tratamento do meu eu. Me cuidar mais, respeitar. Eu aprendo a me respeitar, eu consigo respeitar os outros como eles são. Porque a dificuldade, ontem eu ouvi isso ontem. Ontem eu ouvi um cara, me pediu ajuda ontem. Eu falei pra ele assim, ó, procura uma assistência e que a gente já te encaminha você pra lá. Aí o período de tempo é 7 meses. Sabe o que ele falou pra mim? Ela falou assim, mas meu problema é espiritual, eu queria ficar só um mês só. Então, já que seu problema é espiritual, então vai pra igreja. Meu problema não é isso tudo já, meu problema não, teu problema é espiritual, então vai pra igreja. Então você não precisa procurar uma ajuda minha, nossa, aqui. Então vai pra igreja. E outra, 30 dias, então quer dizer, você está negando o aprofundamento que você precisa envolver. Porque na concepção dele, é espiritual. E não é só o espiritual. É muito mais além do que espiritual. E como se... Senão não existia ciência, não existia psicologia, senão não existia psiquiatra, não existia médico. E a pessoa se prende num certo ponto, né? Eu acho que eu conversei isso com esses dias, que aí por um período de tempo eu preciso me tratar por depois acabou, depois eu tô... Não existe. O tratamento ele é diário, ele é pra vida inteira, 30 dias. Vou me tratar 30 dias, tô pronto, tô legal, Não existe. Quando você vai para um centro hospitalar, dependendo do quadro que você tiver, da comorbidade que você tiver, você vai ficar 10, uma semana, 15, 30 dias. Até mais. Entendeu? Aí chega uma pessoa que está com um problema espiritual, quer se tratar, mas ele quer escolher. Ele não quer aceitar o tempo da regra, da norma. Ele quer, então, quer dizer ainda que ele quer estar no controle. E como se a espiritualidade tivesse um limite alcançável. Tipo assim, até aqui, pronto. Em 30 dias minha espiritualidade tá boa e eu não preciso tratar Mas mais. na cabeça dele não está a espiritualidade. Na cabeça dele, quando o cara faz a escolha, não é espiritualidade. É a opinião do orgulho dele. Que ele não quer sofrer. Ele tá ralando no mundão, porque ele escolheu, não é a culpa do mundão. Mas também não quer suportar o presente que Deus vai dar para ele. Ele quer escolher o tempo dele. Que o tempo não é dele. Toda vez que o tempo foi dele, tem recaída. O tempo dele é recaída. Ele tem que aceitar o tempo que Deus quer para ele. Se não se enquadrar, ele nunca vai entender quem que ele é, o que ele veio fazer aqui, o que ele veio para mudar dele. Nem se conhece. Se intoxicar, se tranca dentro de casa. Se intoxica. Pronto. Agora, problema espiritual, vai na igreja. Na igreja está dando um suporte, então, bicho, está precisando de um tratamento mais específico, mais adequado. Seja qualquer instituição. Mas você precisa aprender a desenvolver o quadro. De quem você é, entender esse quadro. O que você é, o que você vai fazer. Então, assim, e ali está o orgulho, está a soberba, está a arrogância, está a negação, a autossuficiência. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o meu processo que eu preciso mudar, sabe porra nenhuma. Sabe? Eu vou para 15 anos de sobriedade, até hoje eu não sei. Vai fazer 15 anos que eu tenho que manter minha recuperação em primeiro lugar, eu não sei, eu tô aprendendo. Aí vem um cara que tá lá fudido, se acabando na droga, se acabando na bebida, e já acha que já sabe que o problema dele é tratamento de 30 dias. Saber que o tratamento é pro resto da vida. Aí é totalmente aquela, como a gente estava conversando, daquelas crenças limitantes, né? O meu é diferente do seu.
A palavra de Deus fala que existe uma coisa seguinte, ó, haverá doenças incuráveis. Tem uns ainda que não entendeu que tipo de doença que é essa. Sabe como é que eu entendo a minha cura no meu dia de hoje? Quando eu boto a minha cabeça no meu travesseiro, e sento o calor e a mão de Deus no meu travesseiro, e entender que eu suportei, vivi, bem vivido, não tem problema dos problemas, mas da consciência e alma lavada. Eu não precisei fazer nada errado para mim, não também fiz nada errado para ninguém. Essa é a liberdade de felicidade. Tem gente que não entende isso. Para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, para quem está nos assistindo, se você fosse um médico, qual que seria a sua receita para felicidade? A maior felicidade que a gente tem que entender, está, é nunca abandonar que você tem um Deus na tua vida. Esse, você pode perceber que nos vídeos todos eu não falei isso, mas esse é o único que do teu nascimento até a tua morte, esse é o único que você não vai deixar você sozinho. Esse é o único. Esse daí você não tem como descartar ele. Ele é o único que nunca vai te abandonar. Eu já vejo muito abandono de pais aí, tios, avós, tudo. Mas Deus nunca abandona. Então quer dizer, a maior felicidade que eu entendi na minha vida, Ele nunca me abandona. Ele nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Desde o dia que eu nasci até o dia que eu parti. Então só de você souber disso, meu, você já está no lucro do dia hoje de milhões. Mais nada, só isso. Então para entender que ele não vai te abandonar, que está sempre contigo, está sempre preparando, está sempre te cuidando. Lógico, né? E o 99% eu tenho que fazer minha parte. Ele já fez tudo. Só esperando fazer a minha parte. Só. Eu fazendo a minha parte, eu tenho tudo. Não tem como a gente fazer a parte de Deus e nem fazer a nossa parte. Ele já deixou tudo pronto. Ele quer que nós faça o que ele quer que nós viva. Faça o que ele quer que você viva. Faça o que ele quer que você entenda. Faça o que ele quer que você amadureça. Faça o que ele quer que você reconheça suas falhas. Principalmente isso. Que é a autossuficiência, a arrogância, o orgulho muitas vezes não deixa. A incompreensão não deixa a gente reconhecer isso, que a gente falha. Estou com Deus, tudo Deus resolve. Não, você está com Deus, mas você tem que resolver. Ele vai estar contigo. E é mais risco da gente é perder o abandono de Deus, mas Deus não abandona. Por isso que ele está sempre aparando, por isso que ele sabe que resolver a hora certa. A hora de você nascer, a hora de você viver e a sua hora de partir. Tem muitos jovens que morrem mais cedo. Por questão que Deus chamou, por questão que a vida do ser humano buscou. Só que Deus sabe as coisas certas, nós não sabemos de nada. Nós somos só mais uns aprendizes nessa terra, em comunhão com Cristo e junto com irmãos na fé, para entender o nosso dia a dia. Como é que eu tenho que viver, que Deus quer que eu viva. Você entendeu isso, você tem que. Mas você não ter Deus, gera aquele vazio, aquele vácuo, aquela coisa sem graça, aquela coisa sem objetivo, sem aura, sem alma, uma coisa seca. Você quer ter uma vida seca? Pega uma estrada de terra na época do calor, bate aquele poeirão que ele tem, vai entrando dentro da sua narina, e lá vai ressecando tudo. Então quando você está sem Deus, você sente aquela coisa seca, aquele ar seco, sem vida, sem ânimo, sem pureza. Então a gente tem que estar sempre entendendo isso. Com Deus somos tudo, sem Deus somos nada. Então, valeu, galera! Deus abençoe e continua dando aí seu like aí, obrigado, né? Já estamos aí, quantos inscritos, Lulu? 194. Estamos aí atingindo aí, né? Para 200 inscritos, então continue se inscrevendo, continue se compartilhando, tá bom? Dá o seu likeão pra nós. E agora dá um mascotinho, né? Como é que chama daqui? Garfield? É o Garfield, né? Nosso mascotinho aqui, entendeu? Então continua compartilhando aí com a gente aí, distribui o vídeo pros teus amigos, dá aquele likeão lá de novo lá e fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais o próximo vídeo. Valeu!